Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar conduzido pela Facioli. Um vídeo que nós estamos trazendo mensalmente com a intenção de trazer novas informações, inovações, conteúdo para tornar o seu RH mais estratégico, certo? Hoje estou com a Ana, nossa psicóloga, trabalha conosco aqui na Facioli, e o assunto de hoje nós vamos falar sobre o impacto de se utilizar uma avaliação de competências comportamentais. Tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre alguns fatos e curiosidades, um pouquinho da história, né, de como surgiu e desde quando o pessoal se interessa pela busca do conhecimento do comportamento humano, e depois eu vou passar a palavra para a Ana para ela falar um pouquinho da importância e como se utilizar uma ferramenta dessa no nosso cotidiano. Bem, um dos primeiros relatos que existem dos humanos, as pessoas tentando entender como é o comportamento humano, vem da Grécia Antiga, mais precisamente em torno de 590 anos antes de Cristo, quando eles tentaram associar o comportamento das pessoas aos elementos, aos 4 elementos, né, que seria água, ar, fogo e terra. Mais para frente eles começaram até a associar esses elementos aos signos que nós conhecemos hoje em dia. Então, o ar estava relacionado a comportamentos dos signos de Gêmeos, de Libra e Aquário. Água seria relacionado aos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Terra são os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. E fogo são Áries, Leão e Sagitário. Um pouco depois, Hipócrates, por volta de 370 anos antes de Cristo, ele associou também uma maior tendência das pessoas terem algumas doenças de acordo com esses elementos que os gregos disseram anteriormente. Então, ao elemento do ar, eles diziam que eles associaram 4 fluidos, né? Então, ao ar está associado o fluido sanguíneo, à água o fleumático, em terra seria o bilioso ou nervoso e fogo seria o colérico. Tá? Então, pessoas que possuíam essa característica do elemento ar, por exemplo, possuíam maior tendência a desenvolver doenças de rim. Pessoas com o elemento água, que seria o fleumático, possuíam maior tendência de desenvolver doenças relacionadas ao fígado. O elemento terra seriam doenças pulmonares e o fogo, doenças do coração. Tá? Pouco tempo depois, então, agora depois de Cristo, mais ou menos em volta de 96 depois de Cristo, a igreja associou também alguns testamentos de acordo com os comportamentos de alguns santos. Por exemplo, São Marcos, ele era o espontâneo, ou São Mateus, ele era o historiador, ou o histórico, e São João, que era um santo, um ser mais espiritual. Tá? Passado um tempo depois, houve até um médico suíço, conhecido como Paracelsus, que ele desenvolveu a própria mitologia, também associada a comportamentos, né? Então dizia que as ninfas, elas eram seres inspiradores, já as salamandras eram seres mutáveis, gnomos eram seres industriais e os silfos, seres curiosos. Tá? Até aqui parece muita baboseira, parece uma certa viagem, né? Mas era uma tentativa de tentar associar o comportamento humano, entender melhor, né, esse comportamento. Já em 1905, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais sérias, né, quando o Carl Gustav Jung, isso, né? Desculpa. Ele era um psiquiatra suíço e ele associou alguns comportamentos dentro das empresas, né, como pessoas produtoras, sensitivas, analíticas e intuitivas. E, de fato, essas avaliações comportamentais começaram
ser de grande valia na década de 30, isso principalmente nos Estados Unidos. Só para lembrar mais um pouquinho de história, em 1929 foi aquela grande depressão americana, então muitas pessoas perderam o emprego e as agências de desemprego estavam lotadas. Então eles criaram um dicionário para fazer de tudo para recolocar essas pessoas que estavam sem emprego num cargo novo, mesmo que ele não tenha tido experiência. Então, só quando eles não conseguiam associar nenhuma competência técnica ou comportamental às vagas de empregos que estavam disponíveis no momento, é que eles pagavam o seguro-desemprego para esses funcionários. Tá? E isso foi evoluindo, foi tomando grandes proporções. Eles criaram uma biblioteca, né, um dicionário de competências comportamentais e técnicas que as pessoas poderiam ter para tentar associar a vagas disponíveis no mercado. Passaram mais um tempo, esses estudos foram se aprofundando. Em 1950 nós tivemos um outro marco, que foi a divisão de duas grandes escolas. Uma delas, a escola americana, que foi principalmente foi feita com estudos de McClelland, e a escola francesa, que foi de Le Bourdieu, tá? E eles tinham dois raciocínios distintos, tá? Ambos utilizam os chás, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, desculpa. Só que eles eram estudados de formas diferentes. Então, na teoria, na escola americana, eles viam esses chás como um estoque de competências, tá? Então, por exemplo, eles quantificavam a quantidade de comportamentos ou de competências que a pessoa tinha, mas não necessariamente ela utilizava essas competências no seu dia a dia. Por exemplo, eu sei falar francês, eu sei falar italiano, mas não necessariamente é um pré-requisito para uma vaga na empresa que estão contratando, tá? Mas eu tenho essa competência. Já a escola francesa, ela enxerga esses chás como competências que você precisa utilizar de forma, como eu posso dizer, de forma adequada para você obter resultados dentro da empresa. Então, usando essa mesma ideia de idiomas, se a empresa tem como um pré-requisito você falar inglês, que hoje em dia isso é bem comum, pessoas que possuem essa competência e utilizam de forma adequada têm maior chance de conseguir essa vaga. Tá? E aí, continuando esse aprofundamento, né, dessas escolas, e até a utilização dessas ferramentas, elas foram sendo muito utilizadas, e até na década de 90, 50% das empresas já utilizavam avaliações de competências para medir o desempenho dos funcionários dentro das empresas. Ok? E um último levantamento, um último dado que eu acho interessante, que vale a pena ressaltar aqui nesse vídeo, é que em 2017, uma data bem recente, foi feita uma pesquisa onde constataram que 60% das empresas reclamam que eles estão com crise de soft skills. Eu falei até agora de competências e comportamentos, mas eu não distingui, né? Nós podemos dizer que as competências podem ser divididas em dois grandes grupos, né? Que são soft skills e hard skills. Hard skills são competências ou conhecimentos técnicos. Então, se eu sei falar um outro idioma, se eu tenho uma graduação, uma pós-graduação, se eu tenho um curso técnico para uma determinada ferramenta, um determinado aparelho, tá? Essas são hard skills ou competências técnicas. Já as soft skills, elas são competências comportamentais. Então, são habilidades e atitudes que a pessoa tem e consegue desenvolver, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem habilidade, ela sabe se impor, ela tem um espírito de liderança, ou ela é uma boa pessoa que ela consegue se comunicar muito facilmente, ou ela é uma pessoa que possui grande concentração, ela tem muita atenção. Então, pessoas para mexerem com planilhas e
e dados, né? Isso é muito importante também, tá? Bom, de história, né? De informações nesse sentido, era isso que eu queria trazer. Agora, aprofundando um pouco mais nesse assunto, eu vou passar a palavra para a Ana e ela vai nos explicar um pouquinho de como utilizar essas ferramentas e essas avaliações comportamentais para obter melhores desempenhos e melhores resultados dentro das empresas. Agora é com você. Boa tarde, pessoal. Bom, depois dessa explanação aqui do Vinícius, né, eu acho que fica bastante claro o tanto que sempre foi um ponto de curiosidade para as pessoas entenderem elas mesmas, né? Eu acho que é tudo fruto de uma ânsia por autoconhecimento que a gente tem essas divisões aí em relação a quem é assim, não assado e as autopercepções, né? E aí, o que a gente traz de tudo isso para uma organização? A organização ela é feita de pessoas, né? Obviamente, mas ela também tem uma característica ou algumas características que são únicas daquela organização, né? Que geralmente são definidas ali como missão, visão e valores, né? A gente já tem esse sistema aí dentro da nossa metodologia, do nosso dia a dia, né? Então, para a gente reconhecer a cultura de uma empresa, a gente olha para o comportamento das pessoas que trabalham nessa empresa, certo? E isso tudo vai dizer o que é uma cultura organizacional, tá? Quando a gente olha para essa cultura organizacional, a gente observa esses comportamentos e a empresa ela pode se redefinir, né, querendo, por exemplo, mudar um pouco dessa cultura. Então, quando acontece uma mudança, a gente precisa reforçar alguns comportamentos e fazer com que outros desapareçam, né? Então, por exemplo, eu quero que a minha empresa tenha as pessoas enxerguem essa empresa como uma empresa inovadora. Então, eu vou buscar trazer pessoas com comportamento inovador, né? Tanto numa mudança quanto na criação de uma nova empresa. Tá? Então a gente mapeia quais são os comportamentos que essa empresa quer ter, né, dentro do mercado, dentro das entregas e bastante relacionado com os resultados que ela quer atingir. Depois que a gente define esses comportamentos e a gente começa a divulgar esses comportamentos para toda a empresa, através de comunicação interna, eventos, enfim, através de algumas situações em que, por exemplo, você recruta pessoas que já têm aquele comportamento ou você contrata alguém ou, enfim, faz um trabalho com a gestão dessa empresa para aprimorar determinado comportamento ou para desenvolver determinado comportamento. Isso tudo faz parte da gestão da mudança e também da definição do que é aquela empresa no mercado. Que ela busca. Também, isso, que ela busca. Então a gente divulga tudo isso, né? E aí a gente precisa utilizar todos esses comportamentos em todos os processos de gestão para ter coerência, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais tarde alguns exemplos disso, mas a gente precisa ter isso muito em mente, né? Se a gente definiu que a gente quer ter um comportamento único para aquela empresa, né? Que todo mundo tem aquele mesmo valor que está trabalhando ali, é importante que a gente utilize esses comportamentos dentro de todos os processos, tá? E recursos humanos, ele é muito responsável porque ele é guardião desses processos e guardião desses valores dentro da empresa, tá? E é muito interessante também a gente reavaliar periodicamente quais são esses comportamentos, né? Por exemplo, a gente faz um plano estratégico para 5 anos da empresa. Em 5 anos nós vamos ser mais inovadores, tá? E aí a gente desenha um plano
para comunicar, para fazer com que essa competência seja enraizada nos nossos colaboradores. Só que periodicamente a gente precisa olhar o que é tendência também no mercado, é inovação, é foco no resultado, é empatia, né? Aí a gente traz esse cenário para dentro da empresa, reavalia se eles são importantes para a gente, né? E aí a gente faz todo o ciclo novamente, né? Aí a gente reforça esses comportamentos, divulga, avalia, né? Primeiro avalia quais são os nossos focos, divulga, faz toda a parte de enraizamento desse novo comportamento, utiliza todos esses comportamentos em todos os processos e daqui a algum tempo você vai lá e reavalia de novo. Então ele é um ciclo. Sim. Vê se está atingindo as expectativas, né? Exato. Se, por exemplo, a gente define um comportamento para ser trabalhado num período de 2 anos, para atingir determinado resultado, a gente precisa reavaliar se esse resultado foi atingido, se realmente aquele comportamento está sendo seguido pela organização. Ok. Tá? Tranquilo. E aí, quais são as vantagens, então, de se utilizar esses comportamentos definidos dentro dos nossos processos, né? Dentro da avaliação de competência? Porque aí são todos esses processos que a gente precisa com que fique muito claro o que a empresa espera do colaborador, né? Então, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção, ele se torna mais aderente à cultura organizacional quando a gente sabe exatamente quais são as competências que a gente quer ter dentro da nossa empresa, né? Então, por exemplo, a gente definiu lá inovação. Quando eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção no mercado, eu já vou buscar pessoas que tenham essa competência como fortaleza. E a empresa precisa dessa abertura para a pessoa ser uma inovadora, né? Porque ela pode se frustrar às vezes, né? Exato. Então precisa ser muito coerente. Por isso que esse trabalho de base, né, Vinícius, de identificar quais as competências que a gente quer ter dentro da empresa, ele é muito importante. Porque aí, se baseando neles, a gente tem uma coerência em relação ao que se prega, ao que se pratica, né? Que isso é muito importante, tá? Depois, a gente também utiliza, né, essas competências para um processo de autoavaliação do colaborador. Então, por exemplo, se dentro da empresa está muito bem definido quais são os comportamentos que são esperados de mim, um colaborador que tem uma maturidade bacana, ele vai saber se ele está correspondendo ao que a empresa quer ou não, né? E isso traz o autoconhecimento desse colaborador e que faz com que ele queira se aperfeiçoar cada vez mais, né? E em relação a isso, também o gestor dessa pessoa, com essa definição clara do que é esperado do colaborador, ele consegue fazer uma avaliação de performance e desenvolvimento com mais qualidade, né? Porque ele direciona de forma um pouco mais definida qual o caminho que precisa ser perseguido para aquele colaborador desenvolver tal competência. Caso não tenha desenvolvido ainda. Exato. Tá? Por exemplo, se a gente utiliza também essas competências para o nosso mapeamento de talentos, né, favorece a retenção dessas pessoas que já possuem essa competência, né? Então, as pessoas que se sentem à vontade de serem inovadoras, que já são inovadoras e que se sentem à vontade de serem inovadoras dentro da empresa, né, que promove essa inovação, ela fica, né? Geralmente ela vai ficar porque ela está sendo desenvolvida naquilo, né? E você acaba sustentando o valor daquela empresa, né? Os valores que aquela empresa quer pregar. Então, esses talentos que já possuem essa competência meio que nata ali, ou que precisam desenvolver alguma coisa, mas que sentem que ali é um terreno fértil para aquilo, além de reter esse talento, você aumenta a sustentabilidade dessa cultura dentro da empresa, tá? Outra coisa que fica bem mais simples quando a gente tem as competências definidas, né, é o levantamento, né, das necessidades de treinamento,
tá? Porque você sabe quais são as competências que você quer desenvolver, né? Então você tem foco nos treinamentos que vão desenvolver as determinadas competências e você costuma ter um retorno sobre o investimento no treinamento muito maior e mais rápido, né? Porque você já tem direcionamento. Você já vai na ferida, Na né? ferida. No que precisa ser trabalhado. Exatamente. Tanto para a equipe quanto individualmente? Individualmente, para a equipe, para o gestor, né? Para o board de uma empresa, porque todos têm que falar mais ou menos a mesma linguagem, né? Dentro de cada responsabilidade, mas quando todos têm um direcionamento mais claro, acaba trazendo ali muito mais resultado para a empresa. Sem dúvida. Outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente tem essas competências bem desenvolvidas, além do levantamento das necessidades de treinamento, a gente também tem o levantamento das necessidades de desenvolvimento, né? Porque a gente acaba trazendo os líderes e os liderados cada vez mais próximos, né? Todo mundo com a mesma visão. Eu preciso desenvolver inovação, o meu liderado sabe e a gente consegue atingir o resultado. Tá? Fica muito mais fácil também a gente ter um programa de meritocracia, né, e promoção mais claro e transparente. Porque se você sabe que você precisa ser inovador e você não é o que a empresa está esperando, né? Você sabe que você não vai ser promovido. Enquanto não trabalhar essa questão. Enquanto não trabalhar essa competência. Se você for persistente e buscar seu plano de desenvolvimento e se tornar uma pessoa mais inovadora, né, você pode receber essa promoção. Então, o sistema de meritocracia ele fica mais transparente para o colaborador, porque ele se autoavaliando, ele tendo feedback do gestor, ele sabendo que ele precisa desenvolver tal competência ou que ele é fortaleza em tal competência, ele sabe se ele vai ser promovido ou não. Sim. Tá? Perfeito. E uma outra e última, né, que eu acho que é extremamente importante também, quando você define quais são as competências que você precisa ter dentro da empresa, o processo de desligamento ele fica mais simples também, fica mais claro, né? Porque o colaborador ele já está esperando, poxa, eu na avaliação eu não fui bem, né? Ou eu acabei não seguindo o plano que a gente desenhou. Realmente eu não sou uma pessoa tão inovadora como essa empresa está precisando. Bom, se eu for desligado eu sei mais ou menos o porquê, né? E aí não fica surpresa para ninguém. Né? Então eu acho que só temos assim, vantagens mesmo da gente definir as competências a serem trabalhadas e não necessariamente, praticamente falando, você precisa trabalhar, por exemplo, você definiu 6 competências, você não precisa trabalhar todas no ano, você pode trabalhar uma ou 2 e assim você vai fortalecendo a cultura dessa empresa através desses comportamentos. Então hoje a gente vê que isso é extremamente importante e ele faz uma conexão com todas as áreas de recursos humanos. Né? Então por isso que é tão importante a gente ter um sistema de competências dentro da empresa. E o quanto é importante você ter uma ferramenta que faça esse mapeamento mais fácil, né? Que auxilie o gestor, que auxilie os recursos humanos a fazer esse mapeamento dessas competências. Né? E é nesse sentido que a Facioli pode também ajudá-los, né? Porque a gente tem uma ferramenta muito bacana que eu acho que o Vinícius pode falar um pouquinho dessa ferramenta que a gente tem aqui na Facioli. Ok. Bom, essa ferramenta nós fizemos uma parceria com a Performance, que é uma empresa francesa, tá? E eu até falei, eu esqueci de comentar lá para trás, nós falamos muito, né, de escolas americanas e escolas francesas. Muitas pessoas às vezes nos perguntam, mas então qual é a melhor escola? Qual tem a melhor ideologia, né? Não existe qual é melhor ou pior na nossa visão, tá? São pontos de vista exatamente, são diferentes. Isso depende do que você busca do seu colaborador ou de como você vê isso dentro da sua empresa.
se você busca por, talvez, por quantidade ou olhar como um estoque, ou se você prefere ver essas competências no ato, né? Utilizá-la de fato para obter resultados. No caso da performance, ela utiliza um pouco das duas metodologias, tá? Então não é só porque ela é uma empresa francesa que ela segue a metodologia francesa, mas ela tem um pouquinho da escola americana também na sua teoria. E a performance ela já existe há mais de 30 anos e antes mesmo deles utilizarem essa ferramenta, que já está no mercado há 30 anos, foi feito um estudo de validação de mais de 20 anos também. Então, assim, tem muito estudo, tem muita teoria atrás dessa ferramenta para, de fato, colocarem no mercado. Tá? E hoje em dia, a performance ela é referência lá no mercado na França e no mercado europeu. E, de uma forma simples, essa ferramenta ela é bem simples, é bem tranquilo. Primeiramente, a pessoa responde a um questionário simples, leva de 10 a 15 minutos para a pessoa responder. Isso é uma autoavaliação, né, como a Ana falou bastante aqui. E com essa autoavaliação, nós podemos gerar alguns relatórios individuais e coletivos, tendo uma visão tanto se uma pessoa vai ocupar um cargo na área de vendas ou na área comercial. É possível olhar para competências focadas na área gerencial e temos até um outro, a ferramenta ela possui um outro relatório que ele é bem mais abrangente e aí você pode avaliar todos os cargos, então seja um cargo operacional, seja um cargo analista, um cargo gerencial ou comercial, ela avalia todas essas competências comportamentais dentro de todas essas áreas. E principalmente utilizado para trabalhos de desenvolvimento, existe uma opção, uma modalidade, né, de uma avaliação coletiva. Então, você, com todos os relatórios individuais de todos os candidatos, você pode ver a pontuação, né, ou essa questão de como está o conforto e desconforto dentro das competências na sua empresa. Então, você faz uma média da sua população para selecionar, como você disse, quais são aqueles indicadores, quais são aquelas competências que precisam ser trabalhadas com maior urgência. Então, você pode ver esses indicadores de todo mundo dentro da equipe de uma forma muito mais fácil, né? Para você não ficar olhando relatório por relatório, essa ferramenta ela te dá essa possibilidade de olhar para a equipe também, como um todo. Como um todo, bacana. Isso. E, inclusive, caso vocês tenham interesse em conhecer, entra lá no site da Facioli, tem uma opção, nós temos um pouquinho da história da ferramenta, tem uma descrição dela, e caso vocês tenham interesse, vocês podem até testar a ferramenta dentro da nossa plataforma. Assim que a gente recebe o resultado, nós entramos em contato com vocês, conversamos um pouquinho sobre o seu resultado, eu mostro com mais detalhes como sai o seu resultado, como fazemos essa leitura, tá? E eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque assim, eu acho que a gente queria falar um pouquinho sobre a importância, né, de se ter uma avaliação. Nós utilizamos uma ferramenta que ela é certificada pela ISO 10667-2, que é uma ISO para a concepção de testes psicométricos. Ela já tem mais de 50 anos de estudo de validação. A cada 5 anos essa ferramenta ela sofre estudos para ver se as competências que estão dentro dos relatórios condizem com a necessidade do mercado. Tá? Então não é uma ferramenta que simplesmente foi desenvolvida de qualquer forma e lançada no mercado. Tem muito estudo, tem toda uma validação e todo um cuidado para atender da melhor forma o mercado atual. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, queiram deixar a sua opinião, algum comentário, podem comentar no nosso vídeo. Se gostaram, por favor, dê um like também. Ajude-nos a divulgar esse material. E espero que nós tenhamos ajudado vocês a entender um pouquinho da importância de se utilizar essas avaliações, né? Com certeza. Eu acho que assim, compartilhando conhecimento que a gente
consegue evoluir, né? Então, Sim. estamos à disposição e aguardem os próximos webinars aí que a gente vai vir com muito assunto bacana, tá bom? Exatamente. Até Pessoal, mais. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.